Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo aqui do Inspire e Motive. E hoje eu tenho a honra de estar trazendo aqui para vocês o empresário Toshio Rito, o homem que de publicitário virou pipoqueiro. Ele tem uma história de vida fantástica, muito inspiradora. E ele também é uma pessoa incrível. Bom, isso vocês verão no decorrer do nosso bate-papo. Toshio, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter aceitado estar aqui conosco hoje e compartilhar um pouquinho da sua história e do seu conhecimento com todos nós. Dá um oi aí para o pessoal. Tudo jóia? Tudo bem, Tiago? Olá, pessoal que está acompanhando aqui, acompanha o Super Tiagão. Espero aí, né, compartilhar um pouquinho. Acho que como se diz, né, da vida a gente não leva muita coisa, mas pode deixar bastante. Então, acho que um pouquinho desse conhecimento das pancadas que a gente teve, se eu puder compartilhar isso, ajudar de alguma maneira alguém a ter menos dor de cabeça e perder menos dinheiro e ganhar mais coisas, vamos lá, vamos tentar, né? Show de bola, Toshio. Beleza. Toshio, então, para quem ainda não te conhece, fale um pouquinho sobre você, as suas origens, né, a sua família, se você nasceu aqui no Brasil ou não. Quem é o Toshio Rito por trás desse empresário bem-sucedido que de publicitário virou pipoqueiro? Legal. Eu sou aqui, nascido mesmo, né, aqui em Marília. Meus avós, né, vieram do Japão, meus pais nasceram aqui, né, no Brasil já, então eu sou da terceira geração, é a chamada, né, terceira geração, Sansei, não é? E, enfim, vida, infância normal, para quem conhece, vê, né, lembra, pelo menos como que era o século passado, era muita escassez, né? Hoje a gente, por mais que se fale em crise, meu Deus do céu, né? Cada época uma época, mas no passado as dificuldades, porque o Brasil estava em formação, então, assim, não tinha nada. As pessoas tinham que construir, fazer a própria cama, o próprio colchão, costurava a própria roupa, né? E no ambiente de escassez, assim, né? Apesar de ter morado sempre na cidade, foi assim que eu cresci. Se tem um lado legal, acho que de alguns princípios, né, que os imigrantes, os japoneses tinham, essa questão do esforço, de investir muito na educação, você deixa de comer, mas não deixa a criança, faz a criança estudar, e aquela coisa de muita retidão, né, você tem que ser muito ético, então tinha uma coisa, isso era uma coisa muito forte. Talvez eu acho que o que dentro desse ambiente de escassez, o que isso complica na formação das nossas crenças, não é? Então, por mais que eu fosse um sonhador, eu gostasse de desenhar, e por isso, com o tempo, eu também quisesse fazer publicidade, ou criar coisas e desenhar, eu acho que as crenças foram naquela, poxa, a gente passa dificuldade, o dinheiro, é muito difícil ter o dinheiro, e outra coisa que foi muito forte também, né, que assim, como os meus pais viveram, principalmente a minha mãe também, né, ela viveu na época pós-Segunda Guerra, que ela nasceu depois de 30, então imagina que italianos, né, e os japoneses e alemães, né, e aqui no interior de São Paulo, principalmente os japoneses, sofria muito o quê? Com a polícia, sofria muito né, com descrédito, porque a guerra tinha acabado, né, estava estourando em 40 e 45 e existia todo um patrulhamento, né, todo japonês era possível alvo de ser alguém ligado a alguma coisa. Então, assim, não se podia falar o japonês, não se podia expressar músicas escritas. Isso gerou muito medo na minha mãe, né, principalmente, e ficou muito forte assim, Toshio, tipo, olha, não tenta competir com brasileiro, né, a gente chama de gaidin, né, o estrangeiro. É louco, né, porque os estrangeiros éramos ali, mas assim, não tente competir porque você não vai ganhar, porque foi a crença, né, tudo que o japonês tentasse fazer, no final das contas, a palavra que valia era de qualquer outro brasileiro e não do japonês. Então, isso influenciou muito para um crescimento, apesar de ser muito sonhador, né, eu tinha muitas limitações que era baseado naquele ambiente de medo, mas isso era o passado. Só que isso levou muito tempo para que eu começasse a entender e a quebrar. Aliás, levaram décadas, né? Então, por isso, assim, era improvável que eu fosse empreendedor, apesar de eu sonhar, e sonhar é uma coisa forte do empreendedor, mas o fazer, ele é baseado em quê? Em você tomar ação, atitude, e essa atitude, a origem da atitude era sempre cortada, podada,
pela falta de dificuldade, a maneira de enxergar a vida, a competição, o dinheiro. Então, eu acho que eu perdi muito tempo, né, sofrendo com toda essa influência. E é por isso que hoje, Tiago, junto com a POPs, foi o momento que a gente vem com a criação da POPs, com os recursos que a gente tinha de verdade, que era poder fazer um carrinho, mas um carrinho diferente, porque eu mexia com arte antigamente, né? Então, eu acho que essa construção dessa empresa foi uma construção minha, interior, né? Porque eu era uma pessoa que realmente tudo que eu tentava fazer não dava certo, e eu sabe, a frustração era constante em todas as áreas, viu? Fisicamente, eu era muito, muito fraco, mentalmente eu tinha sonhos, mas eu sempre travava, né? Nos relacionamentos, onde eu investia para tentar fazer profissionalmente tudo, por mais que eu me esforçasse, dava errado. E a partir do momento que eu comecei a entender alguns princípios e começou a dar certo, aí eu falei assim, poxa vida, então é isso. A partir dali eu comecei a ter essa necessidade de alguma maneira, de uma certa forma, de compartilhar também. Por quê? Porque o que fez a diferença do Toshio de hoje, com 20, 30 anos atrás, eram apenas pequenas crenças, detalhes, dicas, né, sobre finanças, sobre como investir, sobre como agir, sobre acreditar em si mesmo, não é? Então, é isso que hoje eu tento passar, e é por isso que eu aceitei o convite seu, porque você está engajado justamente nisso, e é algo que eu realmente acredito e você também acredita, e é por isso que estamos juntos aí. Show de bola, tio. E já envolvendo nessa questão de crença que você falou, qual foi o ponto-chave assim, que você percebeu, que você falou, não, eu preciso mudar a minha mentalidade, senão eu não vou para frente, eu vou continuar repetindo os mesmos resultados que eu venho tendo. Como que você conseguiu mudar a sua mentalidade? Porque é muito difícil, né? Essas crenças que a gente tem, desde muito novo, ela vem agregando na gente aí através de anos, e é muito difícil tirar. Como que você conseguiu trocar essas crenças limitantes por crenças impulsionadoras? Certo. Eu acredito que seriam por dois fatores, né? Quando eu retornei do Japão e eu me casei, né? Eu conheci minha esposa lá e viemos para cá e não tinha jeito, né? A gente tinha pouco recurso ainda porque a gente iria retornar lá. Mas assim, viemos para casar e no final tá acontecendo situações aqui da família, né? De saúde e acabamos ficando aqui para cuidar disso. Só que a gente não tinha muito recurso, porque ainda a gente estava em processo de começar a juntar o dinheiro, o capital. Eu já tinha passado 10 anos lá. E aí tinha duas coisas, né? Eu acho que é o que faz a diferença. Você aprende pelo amor ou pela dor. Tá? E normalmente a gente acaba aprendendo mais pela dor, no sentido que, olha, não tinha jeito. Ou seja, eu já tinha 36 anos, já fazia 10 anos que eu estava no Japão, e o que é que eu ia conseguir o emprego, né? Porque eu sempre tinha o pensamento emprego tradicional. Eu vou conseguir emprego? Como que eu vou conseguir emprego? Eu não tinha faculdade, por mais que, né? Eu não tinha, estava totalmente desatualizado. Então eu tinha que fazer alguma coisa acontecer. Mas, por outro lado, eu já vinha desenhando, junto com minha esposa, essa ideia maluca de fazer alguma coisa com carrinhos de pipoca, né? Porque eu sentia, de alguma maneira, que tinha potencial de profissionalizar, fazer uma coisa bacana e isso ter algum resultado, né? Então, eu acho que, assim, o fato de você chegar num ponto onde não tem saída, né? Isso faz com que a gente tenha que agir, né? E a maioria das grandes histórias acontecem em momentos que a pessoa chega numa encruzilhada da vida, onde ou é assim, cara, matar ou morrer. Então, você vai matar, né? Você vai ter que matar as crenças limitantes, né? Nesse sentido. Agora, outra coisa, tá, eu sentia que eu tinha que fazer uma coisa diferente, então vamos partir para cima. Faltava conhecimento. Chegando no Brasil, na época não tinha quase, a internet existia, mas não tinha assim essa facilidade de procurar material, estudo e tal. Então eu comecei a ler muito. E a leitura, num prazo curto, que eu comecei a degustar sobre Napoleão Hill, né? Eu ficava lá com um carrinho de pipoca à tarde, quando não tinha ninguém, eu ficava estudando as 16 leis, né? E junto com isso, eu fui ler também o T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, eu fui entender o Pai Rico, Pai Pobre, e aí eu comecei a entender sobre esses autores que falavam sobre a questão do subconsciente. A partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a enxergar, falei, meu Deus do céu, existe um negócio aqui por trás, fazia, né, Dale Carnegie, né, e outros tantos. Então, eu falei, caramba, né, o negócio está na mente. Eu comecei a enxergar o porquê com T. Harv Eker, né, Os Segredos da Mente Milionária, que eu super recomendo. Eu fui fazendo os exercícios, a maioria é só ler, né, eu fui fazendo, e ali eu falei, nossa, eu comecei a enxergar o porquê
que tinha algumas coisas que estavam me pegando. Por que é que eu morria de medo, por exemplo, para vender? Né, que eu não sabia, eu não conseguia vender, eu tremia na época para sair para vender. Então, e eu comecei a entender o porquê. A partir do momento que você entende o porquê, você muda o foco do porquê para o para quê. Então, para que eu tenho que vender? Para que eu tenho que superar isso? Né? Porque o porquê você fica preso nas dúvidas e tem gente que para. Então, assim, foi basicamente, eu acho que isso, a pressão, a necessidade faz o homem e a mulher, né? Só que a busca do conhecimento, né? De um conhecimento diferente. Essas duas coisas juntas fizeram a coisa começar a andar. Aí, por final, entra uma necessidade de não querer entregar os pontos, de não sentir, se até os meus 36, 37, e aí eu abro o carrinho de pipoca, o negócio começa a bombar do jeito que eu tinha planejado, a gente quebra menos de um ano depois, e perde tudo e tal. Então, eu falei, cara, eu sempre nunca deu certo. Eu falei, não, nesse projeto eu vou até o final. Leve o tempo que levar, custe o que custar, não importa, e a minha esposa também apoiando. E aí eu falei assim, cara, a vida, você pode me bater quantas vezes você quiser, eu não vou desistir, né? Então era uma coisa muito forte. E foi assim, sabe, dessa maneira, estudando e lendo e o que eu errei e tal. E aí era uma necessidade que eu digo de sobrevivência. Porque se eu perdesse ali, depois de passar décadas tentando tudo e não conseguindo, né, e, cara, ia ficar maluco. Então, eu acho que isso tudo aí junta essa questão de conseguir sair de um ponto A para o ponto B, né? Entendi. Show de bola. E assim, nessa questão de a Pops, né? Você vende uma empresa que vende pipocas. Abrir ela sempre foi seu principal objetivo? Ou você já tentou abrir alguma outra empresa antes, de algum outro ramo? Qual foi a sua prioridade aí de abrir? Sim, então, quando eu estava no Japão e a gente estava pensando que não ia ter jeito, ia ter que abrir um negócio mesmo, porque procurar um serviço já achava que não ia dar, então a gente pensava em montar o quê? Como se diz? Um salão, né? Uma clínica de terapias orientais. Por quê? Porque lendo as revistas, né, pequenas empresas, grandes negócios, eu via, a gente dava para perceber que o brasileiro estava ficando naquele estresse, aumentando muito o estresse, e de repente lá no Japão a gente tinha cursos, e quer dizer, ali é o Oriente, a Ásia, ela é o berço de tudo quando se fala, na verdade, do bem-estar mental, né, e também das massagens e de terapias. Aí a gente pensando, poxa, vamos começar a estudar, e a gente começou a estudar, a pesquisar sobre o assunto. Esse era o objetivo, fazer uma clínica de terapias orientais. Eu nunca tinha aberto negócio antes, eu sempre trabalhei para outras pessoas, e, claro, isso gerava um medo, né, um desconforto. Minha esposa, por outro lado, ela sempre mexeu com comércio, então, para ela, ter um negócio era uma coisa natural, né? Então, assim, juntou uma coisa com outra. Só que, quando a gente veio e tivemos que ficar, a gente não tinha feito ainda os cursos que tínhamos programado fazer no Japão, na China, né? E na Tailândia, então, bom, tinha que ficar aqui. Só que aí, vamos fazer, né? Vamos partir para o plano B, que era o carrinho de pipoca, que era o mais prático, o mais simples e que dava para fazer com menos recursos, né? Usando criatividade. E foi daí que a coisa começou. Só que, obviamente, começamos com o carrinho, mas fizemos ela com um visual, com uma marca, pensando justamente o quê? Bom, já que é para fazer isso, vamos fazer um negócio e, de repente, a gente consegue criar, expandir, virar uma franquia, coisa assim, né? Então, aí já começava sempre a pensar, não somente naquilo, em como que isso poderia, o que eu poderia fazer para que aquilo pudesse disseminar, né? Então, acho que esse foi o princípio de começar, né, com a empresa desde o começo, mas já bem planejado. Entendi. Legal. E, assim, nessa questão de criatividade, né, que você falou, é bem notório que a Pops, ela é uma empresa que se destaca muito pela criatividade. Você realmente não poupou esforços e abusou da criatividade. Criou a primeira pipoca colorida do Brasil, uma embalagem também totalmente diferenciada das demais pipocas do mercado, e criou o carrinho de pipocas também bem atrativo aí que você falou, né, que tinha até uma torneira para a pessoa fazer higienização, né, da mão. E você também criou a Popslândia, né? Então, onde que você conseguiu tirar toda essa criatividade para você criar tudo isso, assim? E não foi uma criatividade, assim, coisa pequena, né? Foi uma coisa muito diferente mesmo, foi fora do comum. Então, onde que você tirou a inspiração para isso? Eu acho que vem, assim, uma das coisas é a frustração. Olha que doido, né? A frustração por quê? Porque, assim,
gostava muito de ler histórias em quadrinhos, desenhar, e eu não conseguia ser desenhista, e eu gostava de muitas histórias, ver filme, não sei o que lá, então, ler livros. Então, eu era mais aquele CDF, né? Esse que usa óculos e tal, né? Então, assim, eu tinha aquela, sabe, as ideias eu sempre fui uma pessoa que gostava de ficar olhando e pensando, né? E nunca fui de executar muito, tá? Eu trabalhava bastante, agora transformar ideia em resultado era uma coisa que eu não sabia direito que é isso. Mas, enfim, um pouco vem da bagagem, talvez, cultural, de você ter curiosidade, né? A criatividade nasce da curiosidade. Quanto mais curioso você é, quanto mais você tenta achar as coisas por trás do que aquilo apenas parece ser, então isso você desperta pontos aqui, que vão te trazendo bagagens. Você começa a ter como se fossem várias pastas guardadas, e uma hora conecta, né? A frustração, porque assim, quando eu comecei, eu não consegui também entrar numa faculdade, a ESPM era uma das poucas faculdades na década de 90 que existia no Brasil de publicidade, mas enfim, aí eu comecei a estudar muito por conta de todas as matérias que se ensinava numa faculdade, eu começava a fazer esse estudo nas bibliotecas, e aí eu entrei numa empresa, numa agência, então eu praticava tudo aquilo, né, e outras coisas mais. Mas enfim, a frustração no sentido de que quando você trabalha numa empresa pequena, do interior, naquela época, anos 90, cara, você vinha com ideias muito fantásticas e muita coisa, e tudo, ou você não tinha o recurso, né, o cliente não tinha o recurso para investir, né, hoje até que se investe bem mais, viu, reclama-se, mas naquela época era muito difícil, você ou não tinha, ou então quando você tinha uma grande ideia, alguém chegava e cortava, ou por falta de capital, porque a pessoa não enxergava a ousadia. Aquilo me frustrou muito, e me frustrou mais ainda quando eu fui para o Japão, porque aí eu já tinha abandonado tudo isso, né, só que assim, por isso que eu tinha também os meus picos de depressão por causa disso. Só que quando eu comecei com a Pops, por outro lado, eu falei, cara, sabe, sou eu, cara, eu vou criar o que eu quiser. Se tiver errado, o problema é meu, se tiver certo, mérito meu. Mas, sabe, aqui, sabe, foi muito legal poder essa experiência de ter uma empresa, porque ali eu podia jogar as ideias que eu quisesse. É claro que isso traz uma responsabilidade. É muito mais difícil criar algo para você, para sua empresa, do que para um cliente, para uma outra pessoa, né? Por quê? Porque na hora que você cria, peraí, mas agora sou eu que tenho que pagar, eu consigo pagar, né? Então, quando você fala, pô, agora eu estou no lado do cliente, eu sei da dificuldade, só que aí você tem que começar a achar soluções, né? E em cima dessa solução e dessa vontade de fazer alguma coisa diferente, então, acho que a frustração de repente, você não poder fazer o melhor tipo de embalagem que eu queria, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que essa é a embalagem da Pops, né? Então, por exemplo, isso tornou, de alguma maneira, uma marca, esse símbolo, olha, uma coisa simples, né? Que normalmente você pensa na embalagem, você coloca um rótulo quadrado. E um cliente meu, ele falou assim, Toshio, eu quero vender no meu cinema, só que ele vai ficar deitado. Se você deixa um rótulo grande, as pessoas não estão enxergando sua pipoca. Eu tenho que fazer um lado sim, um lado não. Aí eu falei, bom, deixa eu fazer então um rótulo assim, né, que era para ficar para cá. Como ele tem esse corte, ele é diagonal assim, na hora que eu pensei, pô, se eu tiver que deixar ele reto, para quem mexe com arte sabe, eu teria que mandar fazer uma faca, né, para poder recortar ela. Aí eu falei, caramba, é barato, eu vou ter que gastar mais um pouco, cara, não. Faz um reto mesmo. E aí eu vi que se deixasse de lado, ele ganharia dinamismo, né, ficaria diferente. E outra, é mais difícil colar. Quanto mais difícil eu deixo o meu processo, mais difícil é para algum concorrente desse nível querer entrar, entende? Então, eu comecei a seguir por outro princípio, né? De você complicar ao máximo. Ou seja, se a gente tiver que selecionar, então a gente seleciona com todo cuidado. Uma porcentagem grande disso é descartado, outros já não descartam. Por quê? Porque eu preciso ter o melhor produto, a melhor embalagem. Aí é aquela coisa que você observa, né? Poxa vida, mas e se quem compra está andando com saquinho e o saquinho cai, então tem que ser uma embalagem que seja mais resistente. Então, assim, em cima de problemas, né, começaram a vir sacadas, que algumas demoraram tempo, né? Uma sacada simples como essa de um pote, né, ela levou, sei lá, 4, 5 anos para vir. Até então, eu ficava tentando enxergar um modo,
né? E, só que quando a gente fica muito tempo pensando, criou, a partir dali, outras pessoas começaram a fazer também. Aí as pessoas começaram a enxergar que era possível colocar outros produtos, né? Partindo do princípio que você quer deixar à vista a embalagem e o seu produto, né? Sem ter foto. Então, assim, eu acho que essa questão de você querer sonhar é poder usar, pô, a empresa é minha, então eu olho o meu cliente, eu olho o perfil do meu cliente, se a minha ideia tem a ver com aquilo, vamos testar. Deu certo, não deu, né? Que eu digo assim, a gente está apenas no começo. É isso aí. O melhor ainda está por vir. O legal de ser empreendedor é isso, né, que você falou, a gente acaba tendo uma certa liberdade, assim, de testar aquilo que a gente quer testar, né, a gente não fica limitado muito com, tipo, não tem uma outra pessoa falando, não faz isso porque não vai dar certo, se a gente acredita que vai dar certo, a gente vai lá e executa, e a gente só vai saber se vai dar certo ou não executando, né. E exatamente. Você também criou um mascote da sorte, né, como que é isso? Conta pra gente. Então, é o Picochan, né? A história do Picochan, que são dois. Aí depois eu coloquei mais uma mascotinha, Pinchan, como parceira. Né? A história deles é interessante, porque eu costumo falar muito nas palestras, que ele nasce de uma dor também. Olha só, né? Às vezes o passado de dores pode ter um poder muito grande, isso, né? É como se fosse um adubo. Você fala assim, nossa, né? As coisas acontecem, você pode ficar chorando ou pode tirar alguma coisa de bom. Então, assim, o Picochan era quando era garoto, eu peguei berrei para minha mãe comprar um pintinho na escola, naquelas quermesses de antigamente, e tinha dois, um morreu, o outro eu cuidei, e eu botei, a minha mãe colocou o nome de Picochan. O chan, em japonês, é um diminutivo, o inho, né? Igual se fosse o Raulzinho, né? Então, é um nome que ela colocou. E ele foi crescendo, aquela coisa, pô, você, né, tem um animal de estimação que você cresce e brinca, até que ele foi crescendo, começando a cantar, e de repente em casa, de novo, crenças limitantes, né? O pessoal falou, poxa vida, né? Isso a gente está falando anos 80, mas hoje em dia, pela internet, você vê que tem tudo quanto é tipo de bicho que você pode ter como animal de estimação. Naquela época, acreditava-se o quê? É gato, cachorro, cara. E você não vai ter um galinho de estimação, até porque você não tem um lugar para colocar esse galo, né? Você não tem um galinheiro para deixar. Então, a opção qual que foi? Cara, vai ter que matar. Então eu falei, pô, ele tem que matar, vai ter que ir para a panela e não sei o quê, né? E olha que doido, né? Se você não tem um galinheiro, é só você aprender com alguém, fazer uma cerca e ter um galinheiro, não é pelo fato de você não ter, você não possa construir, mas a crença limitante fala, não, a gente não tem galinheiro, vai fazer o quê? O que normalmente se faz com uma galinha, um galinho? Vai para a panela. Mas a gente gosta dele, mas vai para a panela. E aí foi, né? E o pior que assim, né? E para a dó, né? Com o dó de matar, a morte dele foi pior ainda, né? Eu estava dormindo, eu tentava ver se eu conseguia dormir, eu ouvia ele na hora que meu pai estava tentando torcer o pescoço. Pior ainda, meu pai morrendo de dó, não conseguia torcer e o sofrimento foi maior. Ninguém conseguiu comer, obviamente. E aí eu falei, poxa vida, todo mundo triste por causa daquilo, e por que a gente tem que, às vezes, fazer algumas coisas só porque sempre a gente ouviu falar daquilo? Né? Então, essa questão da gente repetir hábitos, não é? Sem muitas vezes nem entender ou questionar se tem uma possibilidade, uma segunda possibilidade, eu senti que aquilo era uma coisa muito, sei lá, besta, cara. Por quê? Então, por isso eu comecei sempre a questionar. Eu tinha 12 anos, a partir dali, talvez por isso que eu comecei a me apaixonar muito também com a publicidade, porque você sonhava, mas porque te permitia pensar em formas diferentes de encarar as coisas, de comunicar as coisas. Enfim, passado o tempo, a gente falou, olha, vamos mexer mesmo com a pipoca, eu acho que tem um mercado bacana, mas eu precisava achar um personagem para isso, né? Um mascote, eu achava que era importante ter a identidade de um mascote. E milho, né? Falando de milho, a gente fala de galinha, pintinho, pô, Picochan, né? Então, assim, quando eu falei, vamos trabalhar em cima do Picochan, o nome dele já é em japonês, vamos fazer um traço em estilo de mangá, que está em moda com a criançada toda, e, assim, se eu não pude, e não é discurso, tá, de verdade, assim, se eu não pude salvar ele naquela época, pelo menos eu achava que eu podia resgatar e ter ele vivo ali,
para tudo que eu pudesse estar fazendo com esse personagem daqui para frente, né? Então ali eu conseguia dar vida para ele. E a partir do momento que você tem isso, você pensa, se você pudesse salvar o seu amiguinho, né? E você pudesse criar as coisas, qual o mundo que você gostaria que ele vivesse de maneira feliz? Então daí começam a surgir outras ideias, entende? Para não ficar preso apenas no mascote comercial. Vamos colocar o mascote lá porque a criançada vai gostar e vai vender bastante, vamos ganhar muito dinheiro. Pensamento tradicional, frio, sabe? Não tem nada a ver mais com hoje. Então, cara, como é que eu consigo fazer esse personagem viver um mundo tão bonito e que, de repente, as crianças se identifiquem, os adultos também, e aí eu consigo colocar um valor à marca. Cada vez que eu olho para ele aqui, né, eu não estou olhando o produto apenas, né? Eu estou olhando toda uma história por trás de cada pipoca que é feita, de cada carinho que a gente coloca, né, e do personagem também. E isso faz o quê? Com que a sua mente se abra, não é? E isso permite a inspiração para criar coisas diferentes. Basicamente, a história é essa. Poxa, que bacana, hein? Então, é muito mais além mesmo do que você falou, de ser apenas um atrativo comercial, mas é algo que vem lá do fundo mesmo, né? Tem um valor por trás disso. Sim, sim. Show de bola, Toshio. Uma coisa que eu achei muito bacana também, quando eu conheci o Facebook da Pops, né, eu vi lá que vocês têm uma frase de declaração da Pops, né, que é a sigla Eu Sei. Eu achei muito bacana. Explica pra gente aí o que significa essa sigla Eu Sei. Quando a gente fala de missão, né, e para a missão de uma empresa, o porquê, né, de existir uma empresa, o porquê de eu estar neste mundo, a minha missão pessoal, levou muito tempo para conseguir. Eu fiz uma faculdade, né, depois, eu fiquei muito tempo pensando como que eu consigo sintetizar os princípios básicos da missão da Pops, com tudo isso que a gente vinha fazendo, né? E, de repente, veio essa questão. Pô, o que a gente gosta? A gente sempre buscou surpreender as pessoas, né? Quando as pessoas olhavam aquele carrinho, que hoje já mudou o foco, hoje a gente não está mais com carrinho, mas, enfim, as pessoas olhavam, elas tinham que falar, poxa vida, que bacana, o que é? Deixa eu vir aqui, nossa, o negócio é tão bonito que se a pipoca não é só pipoca, eu pago mais por aquilo, então eu tinha que surpreender. Na maneira de responder o e-mail, dentro do possível, eu tenho que fazer alguma coisa para surpreender. A gente tinha que inovar sempre, né? A inovação foi a base de sobrevivência de uma empresa que não tem capital. Você tem que inovar e tem que ser criativo. Se você não tem capital, você vai ter que fazer alguma coisa. E as pessoas não vão imaginar que você é daquele jeito, né? Que não precisa imaginar que você não tem recursos, né? Então, você tem que inovar, tem que ser criativo. Então, surpreender, encantar e inovar. O encantar, por quê? Aí vem, né? Uma das bases de tudo isso, de novo, é clichê, mas o Walt Disney é uma fonte de inspiração. Aliás, eu fico pensando em quem Disney se inspirava, né? Porque ele foi tão criativo, mas certamente ele teve alguém com quem se inspirava quando criança. Então, quando eu estava no Japão, eu fui na Disney de Tóquio 2 vezes, 2 vezes, e, cara, os detalhes, aquela coisa, sabe, a maneira com que eles contavam as histórias, como tudo é muito cuidado, aquilo impactou muito. Ainda mais porque eu sempre gostei disso. Então, ali eu me identifiquei. Se era para criar uma empresa, ela, independente do segmento que fosse, ela teria que conseguir passar essa magia, encantamento, né? Então, é daí que veio a sigla. Poxa, como que eu faço uma missão onde qualquer pessoa que venha trabalhar ou que conheça Pops, decore, seja rápido, seja simples, o básico, porque tem um monte de textos de missão bonita e tal, né? Mas não adianta ser bonito se você não lembra o que é. Aí, de repente, eu coloco, peraí, então, S de surpreender, E de encantar e de inovar. Então, quando o básico é eu sei. Quando eu falo para um colaborador, aprende isso, fala assim, olha, você tem que saber o que é a missão da empresa. E eu sei, né? Eu falo isso, brinco isso com todo mundo nas palestras, né? Então, surpreender, encantar e inovar é um jeito de falar assim, você sabe, então, o que significa S? Sei, agora sei. Então, se você já sabe a missão da Pops, pronto. Simples assim. Show de bola, fantástico. E assim, Toshio, nessa sua jornada empreendedora, o empreendedor ele é muito aquela figura que ele é solitário, né? Dificilmente ele acaba tendo o apoio das pessoas. Em algum momento, você buscou um parceiro para estar te ajudando? Seja para estar te dando orientação ou até mesmo para investir no seu negócio? E você acredita que quando uma pessoa, né, ou empreendedor, tem parceiros ao lado dele, a possibilidade dele ir mais longe acaba sendo maior do que se ele estiver sozinho?
Sim, sim, assim, a questão de buscar parceria é necessária, até justamente porque quando você também não tem recurso, você tem que utilizar muito da negociação, você tem que vender muito o seu sonho que você acredita, o seu caráter, né, para poder fazer a coisa acontecer. E juntos, realmente, você vai criando força, né? Então, é claro que eu já tive também experiência com sociedade e tudo mais. É claro também que no começo, o empreendedor realmente ele é muito solitário. Mas o difícil, Tiago, isso tem que ser bem claro para todo mundo, sabe? Tem coisas que você vai aprender somente fazendo. Então, que tipo de parceria é legal? Que tipo de negociação você vai dar certo ou não? Que sociedade que dá certo? Cara, você tenta ler, aprender, mas você vai fazer. E aí você vai errar, e vai errar, e vai errar, e erra, e erra, e erra, até o momento que começa, peraí, eu errei, mas agora acertei. Aí erra, acerto, erro. Então, assim, não tem jeito. A maioria desiste porque cansa, psicologicamente cansa, você toda hora está sendo testado. Por quê? Porque você vai ter que aprender. Assim como você um dia talvez cansou para aprender a dirigir, a andar de bicicleta. A diferença quando a gente é criança, é você tem o foco principal. Eu quero dirigir, eu quero andar de bicicleta porque é gostoso, sabe? E não importa quantas vezes você vai cair, porque o seu foco está no que é gostoso, que eu quero sair com meu priminho, com não sei o quê. E a gente cresce e esquece isso. A gente fica só olhando, se lamentando. Então, assim, a parceria é muito importante. E com o passar do tempo, se você testou tudo isso, com o passar do tempo você começa a entender quais são as boas pessoas para você se associar. Que tipo de negociação é o melhor para você, não é? Então, assim, você vai se frustrar, não vai ter jeito. Desculpa falar para você que está vendo, sabe? Você vai se frustrar algumas vezes, mas isso é necessário, tá? Para você aprender, ficar esperto, a vida vai te dar uns tapas na cara, tá? Para você chegar e começar a falar, opa, agora eu começo a entender, a vibração sua começa a ficar positiva, se você conduzir para isso, e essa vibração positiva traz pessoas positivas, né? E aí você vai conseguir ter um sucesso cada vez maior, né? A gente está falando do quê? De network, de relacionamento, né? A gente sempre vai ter decisões solitárias, mas ser solitário é uma decisão sua. Uhum. Show de bola. É isso aí, né? O empreendedor tem que cair 7 vezes e levantar 8. E, assim, essa questão de relacionamento também, do Chico, acho que a pior parte dessa questão é quando o empreendedor, ele acaba não tendo o apoio do próprio familiar dele, né, ou dos amigos. Por exemplo, ele vai e fala para a família dele, olha, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa. Aí ele acha que vai ser apoiado, mas de repente todo mundo se volta contra ele, chama ele de louco, fala que não vai dar certo, né? E muitas pessoas nessas horas desistem, falam, poxa, se a minha família não está me apoiando, então por que eu vou seguir adiante, né? Que dica que você dá para essa pessoa que está nessa situação, tem um sonho, quer correr atrás dele, só que está sem força, está desanimado? Tá. Basicamente, eu diria o seguinte, se você está com dor de dente, você vai perguntar, você vai consultar um dentista ou você vai consultar o padeiro? Se você está com uma dor nas costas, tá bom? Ou você vai consultar, seja o ortopedista ou clínico geral, né? Ou você vai perguntar pro pasteleiro, sei lá, tá? Sem desprezar. Pergunta para a pessoa certa, não é? Se você quer empreender, não vai perguntar também para aquele cara que tem aquele negócio que está 30 anos do mesmo jeito e sempre de cara amarrada. Ele vai te dar uma opinião e você pode acreditar como verdade. Quando você for perguntar sobre se é isso mesmo, pergunta para pessoas que já empreendem, pessoas que já têm o seu negócio e, independente do tamanho, estão engajadas, estão com sonho, trabalhando. Pergunta certa para a pessoa certa. Basicamente é isso. Porque senão, o que vai acontecer? Vai ser chute, vai ser achismo. Né? Se a pessoa não é bem sucedida no negócio, se você vai falar sobre o cara começou a jogar bola, e ele vai conversar com um cara que passou 40 anos jogando e não teve sucesso porque ele tomou decisões erradas, ele vai falar que o futebol é uma droga, que isso não dá futuro. E se você conversar, ele perguntar para uma pessoa que está lá conseguindo crescer, por mais difícil que seja, ele vai dar uma outra opinião. Falei, cara, olha, ninguém vê os tombos que eu levei, mas, cara, persiste, porque eu estou conseguindo, você pode também. Entende? Ou seja, fazer a pergunta certa, para a pessoa certa. E eu acho que, basicamente, seria isso daí. Com relação às pessoas, que são os nossos conhecidos, Thiago, existe uma coisa, né? Não que todo mundo esteja torcendo contra você,
O maior problema é a opinião de quem justamente ama muito você. Que a pessoa que gosta muito de você, que são as pessoas, seus amigos mais próximos, os seus pais, a família, eles não querem ver o seu sofrimento, não é? Se você é mamãe ou papai, você não quer ver o seu filho chorar porque ele chegou, estava subindo lá na escada e caiu, bateu a cabeça. Você não quer ver isso. Então, o que você vai fazer? Bom, aí vem duas possibilidades. Ou você tenta ensinar, treinar ele a tomar cuidado com algumas coisas, ou você proíbe ele de subir aquela escada. Se você proíbe ele, vai gerar medo, e aí ele nunca vai conseguir, ele vai ter medo de altura. Então, normalmente as pessoas vêm dizendo não para você, não faça, você é louco, tentando te ajudar. Por gostar de... Olha que maluco, né? Por gostar de você, por querer te proteger, para que você não sofra, porque as pessoas estão vendo que, nossa, se quebra, perde tudo, meu Deus do céu, eu sempre estive aqui, um emprego estável, dá para comer. As pessoas querem passar, né? Isso, né? Só que o excesso de segurança, ele é um mal, não é? É a mesma coisa que você colocar para cada árvore que você plantasse, você chegasse, cobrisse, colocasse uma lata, para ele não pegar o sol quente da tarde. Você matou ela. Não é? Então, ou seja, não que as pessoas que vão jogar contra é porque são totalmente contra você. Às vezes, é justamente por querer te proteger demais. Só que, gente, para crescer não tem, né? Você tem que botar as caras mesmo, né? Então, pergunta certa, pessoa certa, e o apoio da família, não. Você pode ter certeza, se tiver alguém da família que empreende ou já empreendeu e tem negócios de investimento que estão dando certo ou que está a caminho, pergunta para essa pessoa, ela vai te dar o apoio. Os outros estão dentro daquilo que eles acreditam ser verdade para eles. Não significa que precisa ser verdade para você. Perfeito. Show de bola. Maravilha, Toshio. Para não tomar muito seu tempo, então, para a gente já ir finalizando aqui, nos dê na sua opinião, duas habilidades que uma pessoa deve desenvolver para ser um empreendedor de sucesso ou alcançar algum objetivo ou sonho que ela tem na vida. Duas habilidades, né? Rapaz do céu, né? Normalmente se fala de muitas habilidades, eu acho que uma delas, né, é a resiliência, né, essa questão de você conseguir aprender a suportar as pancadas, né? E como que você aprende, Toshio? Como que eu aprendo né, a suportar essas pancadas? Se você tiver um desejo forte, um sonho forte, né, e você acreditar nisso, e isso tiver lógica também, claro, né? Tiver lógica de mercado ou de profissional, então, sabe, acho que essa habilidade de você ter muito firme o foco e manter, sem ficar se desviando o caminho, sabe, ficar pulando de galho em galho, tá? Eu acho que isso é uma habilidade que você desenvolve, tá? Você pode ter um momento de ficar com medo, mas segue em frente, tá? Inspire-se nas pessoas, né, que já fizeram isso. E a outra habilidade, cara, dentre tantas, eu acho que é essa questão de você ser inconformado, né? A pessoa que é inconformada, né, olha só, eu não estou dando uma habilidade, eu estou dando um estado de espírito, né? O inconformismo faz com que você entenda, de repente, que, pô, será que o que eu estou vivendo hoje eu mereço? Será que a minha capacidade toda é só essa? Será que é tudo que eu tenho que viver e eu vou deixar? É só isso que eu posso? Se você se inconformar com isso, aí você vai começar a correr atrás de outras habilidades. Se você não quer empreender, mas você quer uma profissão, você vai começar a estudar, fazer mais curso, pesquisar coisas, conversar com mais pessoas para poder se desenvolver naquilo. Então, ou então se você tem um negócio, você vai ter a humildade de falar, eu estou errando nisso, eu preciso aprender mais, me capacitar e eu preciso crescer. Então, mais do que habilidade, eu diria um estado de espírito, né? Que seria a questão da resiliência que você desenvolve quando você tem um sonho forte e você aguenta a pancada e vai seguindo em direção a ela. E o outro é o inconformismo, mas não o inconformismo que te vitimiza. O maior problema é que as pessoas se vitimizam, ai, tadinha de mim, ai, se eu tivesse isso, se não sei o que lá, e aí ela vai se murchando, e ninguém vai te salvar, cara, desculpa, ninguém vai te salvar, tá? Aliás, nem Deus, desculpa falar isso, mas nem Deus pode te salvar se você não quiser ser salvo, cara, né? Ou seja, nem o universo pode te ajudar se você não quiser ser ajudado. Então, a primeira coisa, agora, cara, olha, eu preciso realmente, eu estou inconformado, eu quero alguma coisa a mais, então eu vou buscar alguma coisa a mais. Abre para o mundo. Cara, eu quero pessoas legais, eu quero fazer a minha empresa crescer, eu quero subir nessa profissão, eu quero conhecer pessoas bacanas, né? Você se abriu para isso porque você se
ficou naquele inconformismo e transformou aquilo numa forma, numa mola que te leva à ação. Então, a partir dali, cara, as coisas acontecem de uma maneira grandiosa, você nem imagina, né? Eu vejo por mim, né, que era totalmente, né, fadado, né? Eu estava cavando minha própria cova e de repente eu vejo, cara, como que esse negócio é maluco, como é maravilhoso isso. Uhum. Falei demais, Tiagão, mas acho que é isso aí. Não, maravilha, perfeito, dicas valiosas. Tio, mostra aí pra gente de novo o pote da pipoca. Sim, sim. Aqui, né? Tem que fazer o merchandising, né? Opa. Essas são as pipocas coloridas. E acredite, antigamente fazia pipoca colorida o quê? Com uma única cor, né? Por que não fazer várias cores, né? E por que não tentar fazer uma pipoca que tivesse uma fórmula gostosa? Aí a gente tem o tag aqui, né? Para poder não ficar aqui assim, ó, tem as informações com QR Code para a pessoa acessar. Aí a gente vai ter também, né, a parte não só do selo, mas a fórmula foi desenvolvida por um dos melhores laboratórios que a gente tem no Brasil. Não foi fácil conseguir, tá? A gente abre, aí tem esse aroma suave de caramelo, né? E uma das coisas é essa questão da crocância, né? Para quem vai pegar assim, ó. Olha só, já deu água na boca. Ele é crocante por fora e macio por dentro. Então, mesmo uma criança, uma pessoa de mais idade pode comer tranquilamente, que ela é, assim, desculpa falar, mas eu gosto dela. Mas mais do que isso é o que tem por trás de cada copo desse, sabe? Maravilha, show de bola. Mas e se alguém quiser comprar, como é que faz? Como que ele pode estar entrando em contato com você? Isso, pode estar entrando no nosso site, no www.pipocapops.com.br, pipocapops.com.br. Ali tem uma loja, né? Tem o nosso e-commerce e todas as informações. Se quiser comprar, quero comprar, @pipocapops.com.br, se tiver alguma dúvida, tá? E a gente também, para a pessoa que queira revender no seu comércio, no seu estabelecimento, pessoas que queiram ser parceiras, né? A gente está criando um segmento. Vamos fazer uma coisa muito bacana para as pessoas que trabalham com festas e eventos. Vamos capacitar essas pessoas, vamos criar muita coisa nova. Estamos reformulando marca, o site. Hoje o site está ainda bem simples, mas nos próximos meses a gente está reformulando toda a marca. A gente está chegando nos 10 anos. Esse ano fizemos 9, então a gente vai estar fazendo uma coisa, uma nova reinvenção da Pops agora a partir desse final de ano. Começa uma nova etapa também. Show de bola, ó que legal. Então, além das pessoas terem aí a oportunidade de estar experimentando a Pipoca Pops, também pode estar conseguindo desenvolver um negócio com você aí, também está ganhando dinheiro, né? Exatamente, ser feliz fazendo negócio. Ah, perfeito. O último ao agradável. Show de bola, Toshio. Toshio, sei que sua agenda aí é bastante lotada, mas queria te agradecer. Obrigado por ter tirado um tempinho aí para vir bater um papo aqui com a gente do Inspire Motive. Gratidão total pelo conhecimento que você compartilhou com a gente, por ter nos inspirado, né, com essa sua linda história aí, que é muito bacana. Muito obrigado mesmo, e quando você quiser, as portas estão sempre abertas, tá bom? Legal, Thiago, agradeço aí, e assim, existem muitas histórias bonitas, porque as pessoas, alguém algum dia resolveu criar essa história, cada um é capaz de criar, a gente se inspira em algumas pessoas e depois começa a criar a sua própria linda história, e é esse o legado que a gente vai deixar para as nossas futuras gerações, tá bom? Obrigado, gente, gratidão. E vamos para cima. Perfeito. Tchau, tchau, Toshio. Valeu. E se você aí gostou desse bate-papo, continue acompanhando aqui o movimento #Inspire e Motive as Pessoas para o Sucesso. E cadastre-se também gratuitamente em nossa lista VIP e receba diretamente em seu e-mail as nossas novidades e demais entrevistas e bate-papos que a gente vai fazer com outras pessoas que também têm histórias fantásticas, assim como o Toshio. E ganhe também o seu e-book oficial do movimento #Inspire e Motive. Basta você clicar no link que está aqui embaixo ou no botão e fazer o seu download, ok? Um grande abraço, sucesso e até a próxima!